TV Câmara, Campinas. Olá, bom dia. Você que acompanha a TV Câmara Campinas, nós interrompemos a programação para transmitir ao vivo, direto da sala da presidência da Câmara Municipal, mais um trabalho da comissão processante. Hoje está marcado o depoimento de Maurício Rosa. E para salvaguardar a imagem do depoente, você vai ouvir apenas o áudio de quando ele falar e não terá a imagem de Rosa. Ele foi citado na Operação Ouro Verde, deflagrada pelo Ministério Público em 30 de novembro de 2017, que investiga desvios de verbas no setor da saúde relacionados à gestão do Hospital Ouro Verde pela Organização Social Vitale Saúde. Acompanhe. Eu declaro aberta a audiência para a oitiva do senhor Maurício Rosa. Eu quero esclarecer, fazendo uma correção aí na condução dos trabalhos, que essa audiência será tanto transmitida ao vivo, né, como terá a sua parte sonora liberada para que todos possam acompanhar. Não haverá restrição alguma quanto à oitiva do depoimento do senhor Maurício Rosa. Eu quero registrar aqui que a comissão é composta pelo vereador Gilberto Vermelho na qualidade de relator, do vereador Felipe Marquesi na qualidade de membro. A audiência já está iniciando com a presença do vereador denunciante Marcelo Silva, do advogado Dr. Milton Terra, como também aqui já consta do meu lado esquerdo, a presença da defesa técnica do prefeito municipal, Dr. Marcelo Pellegrini, assim como o Dr. Danilo Bueno. Quero registrar aqui que vários vereadores que compõem a Câmara Municipal de Campinas estão presentes e participarão dessa oitiva que inicia-se nesse momento. Eu quero fazer apenas uma deliberação, que tem sido praxe dessa comissão ao iniciar os trabalhos, esclarecendo que a testemunha será inquirida primeiramente pela comissão e em seguida pelas partes, primeiramente pela parte que arrolou a testemunha e depois pela parte contrária. Caberá à comissão indeferir eventuais perguntas que induzam a resposta que não tenham relação com os fatos ou que já tenham sido respondidas. Se houver alguma indagação que possa incriminar a testemunha, a ela será assegurado o direito de não responder à pergunta, em atenção ao direito constitucional de não produzir prova contra si. Cada testemunha deverá apresentar sua qualificação, nome, idade, estado civil, residência, profissão, lugar onde exerce sua atividade, esclarecer se é parente, devendo informar o grau de parentesco, nesse caso, ou qual a relação que possui com o prefeito municipal, e deverá prestar o compromisso de dizer a verdade. Antes de iniciado o depoimento de cada testemunha, as partes poderão contraditar a testemunha ou arguir circunstâncias ou defeitos que a tornem suspeita de parcialidade ou indigna de fé. A comissão fará consignar na ata eventual contradita ou arguição de parcialidade. Cabe esclarecer que eventual arguição de parcialidade da testemunha não a exclui, mas faz constar do ato que a testemunha é considerada tendenciosa pela parte e que seu depoimento deverá ser devidamente valorado. A comissão fará constar também na ata a resposta da testemunha relativa à contradita ou arguição de parcialidade, mas só excluirá a testemunha ou não lhe deferirá o compromisso nos casos previstos no artigo 207 e 208 do Código de Processo Penal. Esclareço que será lavrada ata de audiência com breve resumo dos fatos relevantes nela ocorridos. O depoimento será gravado em mídia com registro audiovisual. A mídia com o registro audiovisual do depoimento será juntado nos autos, fornecendo-se cópia para as partes. No caso da testemunha colaboradora da Justiça, a mídia com registro audiovisual e de seus depoimentos será juntada em autos apartados e sigilosos, devendo ser fornecida às partes que ficam responsáveis por preservar seu sigilo, nos termos do artigo 7º, parágrafo 3º da Lei 12.850 de 2013. Só para deliberação, início dos trabalhos, eu consulto o vereador denunciante, o vereador e o doutor Marcelo Pellegrini, assim como o doutor Danilo Bueno, se estão de acordo. Então, eu já pergunto ao vereador denunciante Marcelo Silva se a sua testemunha, senhor Maurício Rosa, está presente. Senhor presidente, gostaria de fazer umas considerações acerca do comparecimento ou não da testemunha. Na data de ontem, eu protocolei um ofício junto ao GAECO,
justamente justificando alguns fatos que ocorreram, dizendo de uma suposta coação da testemunha e de seus familiares, prova esta que está registrada em conversas de WhatsApp por mim e também pela sua procuradora, a doutora Daniela, em que, de forma muito clara, disse que está muito chateado pelos acontecimentos. Sinceramente, ela disse que não irá se envolver, mas algo aconteceu e que a família toda dele está abalada, e ela arguiu que deveria ter sido ocorrido na terça-feira. Olha, doutor, não sei o que houve mesmo, mas o Maurício está muito abalado. Então, em razão dessa suposta coação da minha testemunha, eu protocolei um ofício junto ao GAECO, pedindo para que se instaure um inquérito, para que se apure realmente o que aconteceu, uma obstrução da justiça e uma coação com relação à não vinda da minha testemunha, uma vez que são fatos que extrapolam aí a minha competência e tem que sim ser investigadas pelo Ministério Público. Trata de uma testemunha importante, mas que tudo aquilo que ela supostamente diria já está documentado aí no processo e nos documentos que foram juntados a pedido do próprio Ministério Público. Então, fica aqui essa, entre aspas, justificativa da ausência da minha testemunha. Já disponibilizei o ofício que eu protocolei junto ao GAECO, pedindo para que se apure realmente a verdade dos fatos, o motivo real do não comparecimento, as provas de conversas entre mim e a sua procuradora, a doutora Daniela, deixando muito claro que algo aconteceu que ela não queria se envolver. Então, são fatos graves, são fatos que merecem, sim, ser investigados, ser apurados. Nós estamos realmente tentando passar limpo um esquema de corrupção e, em razão de uma suposta coação, obviamente interferiu, sim, aqui no meu trabalho, num trabalho que está sendo executado com bastante dificuldade, em razão de todos os entraves, em razão de eu ter apostado em testemunhas importantes, testemunhas chaves, que detêm o conhecimento e detêm a real verdade dos fatos do esquema de corrupção da nossa cidade. O senhor, eu só consulto, o senhor fez algum ofício à comissão sobre esse assunto ou não? Não. Do não comparecimento da testemunha? Não fiz nenhum ofício, perfeito, mas eu entrego nas mãos de Vossa Excelência. Eu peço até para o senhor puder protocolar, não vai mudar exatamente nada, ele não está presente, né? Perfeito. O doutor Marcelo? Sim, quero a palavra. Pois não. Primeiramente, muito bom dia. Bom dia. Senhor presidente, demais membros da comissão, senhor vereador denunciante, senhores advogados, senhores vereadores presentes no plenário. A primeira questão, senhor presidente, só para a gente organizar aqui a ordem do dia, esse requerimento já é uma desistência de testemunha ou nós vamos aguardar aquela meia hora protocolar que Vossa Excelência tem feito? Não, no momento que Vossa Excelência me devolver a palavra, o senhor utilizar a palavra como o senhor quer, eu já vou deliberar sobre a continuidade dos trabalhos. Segunda coisa, eu gostaria de ter acesso a esse documento aqui, que foi lido agora pelo vereador. Eu vou juntar e vou posteriormente encaminhar ao senhor, mas caso o senhor queira manuseá-lo. Porque aqui, senhor presidente, com devido respeito ao vereador Marcelo, já tem um primeiro equívoco, né? Não há possibilidade de se fazer uma denúncia contra o chefe do executivo junto ao MP de primeiro grau. Aliás, isso está sendo recorrente nos autos. Doutor Marcelo, o senhor me permite? Claro que o senhor vai ter o tempo. Eu só não fiz nenhuma denúncia, tá, senhor presidente? Eu só oficiei um fato ao GAECO que conduz a investigação e, obviamente, Veja só a confusão, senhor presidente. Marcelo Silva, denúncia contra o senhor prefeito. Está escrito aqui. Não estou criando nenhuma palavra que não está presente nos autos. Já é, por si só, absolutamente descabido, em razão do nosso regime de repartição de competências.
prerrogativa Acho que quem e tem que função. dizer isso, Não, presidente, é o Ministério peraí, Público e a Justiça. vereador, agora eu estou com a palavra. Nós presidente. não estamos num diálogo, doutor Não, Marcelo. sim, Eu sim. peço, vereador. Eu só permita informei com que um o doutor ofício, Marcelo só fale. isso. Sim. Perfeito. Agora deixa ele concluir o raciocínio. Exatamente. Não vai mudar absolutamente muita coisa nesse momento. Então, primeira coisa, Mas devemos ouvir. eu estou com a palavra e gostaria de tê-lo com muito respeito a todos os membros aqui, e advogados e vereadores aqui presentes. Mas o fato é que se trouxe um elemento novo no início da sessão, procedimento este idêntico ao da outra sentada, em razão da não surpresa, documento este que ainda não está juntado, e eu tenho todo o direito aqui, com devido respeito, com devida vênia, de fazer o contraponto. Segundo, a denúncia aqui apresentada, com esses termos, não sou eu que estou criando esses termos, é absolutamente descabida no âmbito do MP de primeiro grau. Aliás, é uma das argumentações de defesa que está sob análise da comissão no tempo e modo oportunos. Vossa Excelência, além dos membros, terão tempo de se debruçar sobre a ideia. E digo mais, esta alegação que ele viria na terça e não veio hoje por causa de uma mudança de datas, é absolutamente descabida. Por quê, senhor presidente? Primeiro, o vereador Marcelo, na sentada do dia 17, pediu uma redesignação, pelos fundamentos lá consignados. Vossa Excelência deferiu. Segundo, a audiência de terça foi suspensa e ou redesignada para hoje, não por intervenção deste patrono, mas sim pela apresentação de documentos cuja validade nós também vamos discutir no tempo e modo oportunos pelo Ministério Público. Quer dizer, não foi o meu cliente, a pessoa com quem eu represento, que utilizou de algum instrumento jurídico para pleitear um adiamento e dificultar a vinda do senhor Marcelo, tal como dito aqui da tribuna. E digo mais, houve o recebimento do pedido da acusação, que foi deferido, houve um pedido, por causa da juntada de documentos do MP, que foi deferido, e eu fiz esse mesmo pedido a Vossa Excelência ontem, e foi indeferido. Me parece, senhor presidente, que nós temos que conduzir os trabalhos como comissão processante, que não detém o poder de alargar a investigação, tal como as comissões parlamentares de inquérito, mas sim, única e exclusivamente, de regrar a produção da prova, com paridade de armas, com o princípio da não surpresa e não utilizando 2 pesos, 2 medidas. Este documento, como nós não temos agora degravação, se for juntado aos autos, eu quero ter o direito depois de me manifestar por escrito sobre ele. Mas não poderia deixar de abrir a minha intervenção em razão dos elementos trazidos em surpresa da tribuna e fazer esse contraponto. Porque nós temos que ter os mesmos pesos e as mesmas medidas, com acusação, defesa e sempre, única e exclusivamente, se limitando ao objeto da denúncia. Feitas essas considerações, senhor presidente, eu aguardo a deliberação de Vossa Excelência quanto à questão do tempo de espera. Se esse documento for juntado, eu quero ter vista por escrito, e já digo da total desinfluência dele para o procedimento dessa comissão. Muito obrigado. Eu agradeço. Agora, ao mesmo tempo, eu quero deixar consignado que, evidentemente, que sempre quando as partes pretendem produzir, inclusive, algum tipo de questionamento, formular algum tipo de colocação, eu, na qualidade de presidente, sempre vou deferir. Agora, não haveria necessidade dessa discussão, haja vista que essa situação da testemunha Maurício Rosa não diz respeito ao porquê ele não veio à comissão nesse momento. O vereador denunciante Marcelo Silva entendeu que os motivos que fez com que ele não viesse foram no sentido de ameaças. E isso talvez ele tenha já iniciado as tratativas de resolver o problema. Não cabe à comissão deliberar sobre isso. Quanto à fala do doutor Marcelo Pellegrini no que se refere à mudança de terça para quinta, está correto. Todas as alterações se deu por deliberação da comissão processante. Em nenhum momento é bom deixar consignado que o prefeito ou a defesa técnica fez qualquer manobra no sentido de alterações de datas. Foi essa comissão, na busca da verdade real, que deliberou por nova oitiva, a pedido do vereador denunciante, posteriormente com a juntada de documentos. Entendi por bem, depois de consultar os membros da comissão, que deveria abrir vista à defesa técnica do prefeito, assim como ao vereador denunciante, que eram alguns documentos juntados pelo Ministério Público, e quero ressaltar, documentos públicos, documentos que dizem respeito à fase 1, 2 e 3 dessa operação de investigação do Vitale. Então, eram documentos públicos, porém,
como eram novos documentos, entendi por bem naquele momento não realizar a audiência, transferir de terça para quinta, para que pudesse as partes tomar conhecimento. Então, ninguém deu causa a qualquer tipo de adiamento. A colocação dada pelo vereador denunciante que o senhor Maurício Rosa não pôde de terça para quinta, isso, infelizmente, não é da competência da comissão, é uma testemunha rolada pelo vereador. Consequentemente, cabe ao denunciante trazer as testemunhas no dia e na hora que a comissão designar. Não tendo, eu confirmo, então, o Bruno não tem, e como também o vereador denunciante informa que o senhor Maurício Rosa não comparecerá, não comparecerá. Não, senhor presidente, eu gostaria de pedir a palavra. Pois não, o senhor está com a palavra. Senhor presidente, gostaria de saudar Vossa Excelência, os membros da comissão, bem como nossos colegas aqui de trabalho, defensores do prefeito, e esclarecer que o requerimento feito ao Ministério Público não faz nenhuma ilação a respeito da figura do prefeito. Apenas reporta fatos que o vereador tomou conhecimento quando manteve contato com a advogada da testemunha, e que a própria advogada relata que, após a terça-feira, a testemunha teria se abalado, bem como sua família, por algo desconhecido, que ela mesma diz que desconhece, que teria impedido ele de comparecer. Então, para apurar esses fatos, tendo em vista que isso constitui crime previsto no artigo 4º da Lei 1579, cabe ao Ministério Público verificar o que houve, enfim, e, se for o caso de se chegar a uma conclusão que o alcaide tem alguma participação, aí sim seria encaminhado para a instância do Ministério Público adequado. Mas ninguém fez nenhuma ilação em relação ao alcaide, apenas pediu que se esclarecesse esses fatos que a própria advogada da testemunha relata que ocorreram. É só isso. Doutor, pois não, pode concluir, por favor. E, não obstante isso, o vereador Marcelo Silva vem aqui, nos termos do artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 1579, requerer que seja solicitado ao juiz criminal da comarca a notificação e intimação da testemunha para comparecer, inclusive sob pena de condução coercitiva. Desculpa, o senhor pode, esse pedido ele está fazendo ao juiz? Não, ele está solicitando à comissão que solicite ao juiz criminal a condução coercitiva. Perfeito. Senhor presidente, Mas então... esse pedido, o senhor permite agora, doutor, por favor? Esse pedido é verbal? Que a defesa técnica do denunciante faz? Sim. Está fazendo pedido verbal? Sim, é um pedido verbal, senhor presidente, à comissão. Então, eu passo a deliberar. Quanto a... Não, senhor presidente... Mas eu tenho condições de deliberar. O senhor quer falar também sobre esse assunto? O senhor vai fazer a defesa, vai rebater o que ele falou? A não ser que não tenha prejuízo, vocês estejam indeferindo. Eu entendo, doutor Marcelo, que agora eu passo a deliberar, eu acho que eu tenho condições de deliberar sobre o assunto. Mas o senhor não vai permitir que a defesa fale sobre esse requerimento agora formulado, de coerção coercitiva? O senhor poderia... Não, olha se bem, Vossa Excelência for indeferido, não há prejuízo. eu acho que eu tenho condições de deliberar nesse momento. Quanto a... Doutor, então, inicialmente, eu quero também retribuir o cumprimento do doutor Milton, com satisfação que eu reencontro nessa manhã, dizer que a denúncia apresentada, protocolizada no GAECO, diz sim que é uma denúncia contra o senhor prefeito municipal. Ele já aponta, sendo o prefeito municipal, como o autor dessa ameaça. Ele apresenta aqui esse documento, eu junto agora e vou abrir vista posterior à defesa técnica, mas, de antemão, eu não dou maiores considerações a esse documento, na medida em que ele não é reportado à comissão. Quanto ao pedido verbal de ser oficiado, eu indefiro o pedido, não existe previsão legal para a comissão atuar nesse momento. Trazer as testemunhas cabe às partes, não cabe à comissão processante. O que ela faz é coopera, contribui, colabora para que isso ocorra na medida em que nós enviamos uma carta registrada a todas as testemunhas das duas partes. Pois não?
é uma carta convite. A comissão não tem outra condição, nem o caráter coercitivo de fazer isso. Agora, e foi, inclusive, para o senhor, eu quero lhe passar, muito embora o senhor tenha conhecimento de todo o processo já, experiente com a técnica que o senhor possui, que eu redesignei a data e deferi a substituição da testemunha. Entendi que era pertinente o pedido de substituição apresentado pelo vereador denunciante. Porém, a partir do momento que a testemunha não comparece, não cabe à comissão processante trazer essa testemunha. O vereador Marcelo Silva ele pode trilhar seu próprio caminho no sentido de se socorrer dos interesses que ele possa ainda pleitear na esfera judicial. Não cabe à comissão, por nenhum momento, delegar. Então, eu indefiro o pedido por falta de amparo legal e por não haver previsão da comissão processante deliberar nesse sentido. Não tendo a testemunha comparecido, eu declaro encerrada a audiência, desejando um bom dia a todos. Pois não, eu retomo. Esclarecimento então aqui da comissão. O pedido foi feito nos termos da Lei 1579, que foi alterada pelo Decreto-Lei 3.689, de 3 de outubro de 41, e com nova redação dada pela Lei 13.367, de 2016, que diz o seguinte... Artigo 3º. Indiciados e testemunhas serão intimados de acordo com as prescrições estabelecidas na legislação penal. E, no parágrafo 1º, em caso de não comparecimento das testemunhas sem motivo justificado, a sua intimação será solicitada ao juiz criminal da localidade em que resida ou em que se encontre, nos termos do artigo 218 e 219 do Decreto-Lei 3.689, de 3 de outubro de 41. A lei qual, não é aplicável. A lei qual o senhor se refere? Qual lei que é? 1579. Essa lei é da CPI. Ela não se aplica à comissão processante. Que é o decreto-lei, exatamente. Infelizmente, eu mantenho, então, a decisão da comissão, indeferindo o pedido, haja vista e fundamentando que a lei fundamentada e apresentada pelo nobre defensor que acompanha os trabalhos do vereador denunciante, Dr. Milton Terra, refere-se à lei que trata da CPI. E nós estamos aqui com a legislação pertinente à comissão processante. São assuntos distintos e que deve ser preservado o trabalho da comissão. Eu declaro encerrado a presente audiência, desejando um bom dia a todos. Encerrados os trabalhos desta manhã da comissão processante aqui na sala da presidência da Câmara Municipal, nós também encerramos a nossa transmissão ao vivo. Lembrando que à tarde, às 14 horas, tem mais trabalho da comissão processante. No entanto, em atendimento à legislação federal, a CP vai ouvir à tarde duas testemunhas de acusação, Daniel Câmara e Ronaldo Pasquarelli. No entanto, essas sessões serão fechadas e não haverá qualquer tipo de transmissão ou divulgação do conteúdo dos depoimentos. Durante as oitivas, o acesso a esta sala de audiência será reservado apenas aos vereadores, às partes e respectivos procuradores, também às testemunhas e seus procuradores e aos servidores designados para trabalhar nessas oitivas. Os vereadores também poderão entrar, no entanto, não será permitido o uso de celulares nos depoimentos da tarde e apenas partes do processo poderão se pronunciar. E, ao final dos depoimentos da tarde, a comissão processante falará com a imprensa para dar aí um relatório, ou então falar o que houve e quais são os próximos passos a partir das oitivas que acontecem aqui na sala da presidência da Câmara Municipal de Campinas, a partir das 2 horas da tarde. Você continua agora com a programação normal da TV Câmara Campinas. Um bom dia. TV Câmara, Campinas.